igreja, graça e paz, amém? Queria te convidar a se colocar de pé agora. Que juntos fechássemos nossos olhos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa ministração de hoje é a respeito do relacionamento. Temos vivido dias onde é preciso que nos isolemos das outras pessoas, ficamos afastados um do outro. Talvez isso tenha acontecido com você e Deus também, não só com as pessoas. Temos nos afastado do rio de água viva que é o Senhor Jesus. Tem uma passagem em Jeremias 2 que diz a respeito de Israel, onde eles se afastavam do Senhor, do rio de água viva, e faziam cisternas com as suas próprias vontades, mas uma cisterna que era rachada e vazava e não saciava a sede. Pois o único que pode saciar a sede é o Senhor Jesus. Eu não sei como você está nesse momento, como tem sido a sua semana, como tem sido a sua vida depois dessa transformação de vida que tivemos com essa doença. Mas é preciso que voltemos os olhos para Cristo, é preciso que voltemos ao rio de água viva, a beber da água limpa, a água que vem diretamente da fonte do Senhor Jesus. Precisa ser um momento de você pedir perdão a Deus por suas idolatrias do dinheiro, do trabalho, de relacionamentos que não te aproximam de Deus. Somente pedir perdão e pedir uma reaproximação do Senhor, pois esse rio transforma, esse rio restaura e nos faz de novo, E esse rio está aqui neste lugar, nesse momento. Que Jesus venha sobre nós aqui essa noite com o teu rio e venha nos inundar, ó Pai, para que possamos, ó Pai, voltar àquele primeiro amor, ó Pai, daquele relacionamento de quando nos convertemos, ó Deus. Que essa vontade, essa sede venha crescer em nós a cada dia mais e mais, ó Deus. E sua presença é real neste lugar, ó Deus. Venha sobre nós, em nome do teu Filho que eu oro, Pai. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Tu és a fonte, Senhor. Vamos cantar isso. Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio. Vamos declarar somente essa frase. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és o rio, Senhor. O rio que purifica, rio que me Tu és a fonte, Senhor. o rio que me transforma, Tu que me és o liberta, rio, Senhor. que me restaura. O rio de Deus, o rio de Tu és a Deus. fonte, Senhor. Esse rio está aqui, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero mais de Ti, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar para declarar que Tu és a nossa fonte. Tu és esse rio que passa sobre a nossa vida e nós não podemos inventá-lo, nós não podemos forjá-lo, nós não podemos manipulá-lo, nós só podemos recebê-lo com graça, Senhor. E então essa noite nós abrimos o nosso coração para dizer: venha, rio de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, fluir sobre nós como um rio de águas vivas. Senhor Jesus, venha derramar sobre o nosso coração águas que possam renovar o nosso interior, águas que possam, ó Deus, restaurar a nossa vida, corações que estão sedentos, vidas que estão áridas, ó Deus, segmentos do nosso coração que estão sofrendo da estiagem, da secura da vida. Nós pedimos: venha sobre nós, hidrata-nos com a Tua cura, ó Deus, derrama da Tua água, faça-nos nadar nesse rio, para que a gente não fique só na superfície, só naquele lugar, ó Deus, onde a gente fica apenas brincando de água. Nós queremos nadar, nós queremos mergulhar, nós queremos sentir esse rio nos enchendo, nos envolvendo, nos tomando e nos fazendo percorrer o curso dele. Ah, Senhor, nós nos rendemos ao Teu rio nessa celebração dessa noite. Conduza-nos onde o Senhor quer, leva-nos aonde o Senhor está nos direcionando. Venha, Espírito Santo, e venha reinar, e venha soprar, e venha derramar, e venha fazer o que nós não podemos fazer com as forças humanas, com as nossas habilidades técnicas, musicais, oratórias. Vem com Teu Espírito, Senhor, vem com Teu Espírito, Senhor, e derrama mais da Tua fonte, mais do Teu rio, mais da Tua unção, muito mais sobre nós, Senhor, nesse lugar, porque nós queremos e viemos aqui para isso. Venha sobre nós, Espírito de Deus, venha sobre nós, Espírito de Deus, porque onde o Senhor passa, tudo transforma, tudo transforma. Eu queria que você agora olhasse para dentro do seu coração e visse o que você precisa que seja transformado, o que você precisa que seja transformado. E nós vamos voltar justamente naquela parte que diz: por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. O que você quer que seja transformado? Vai, coloca diante de Deus agora. Aproveite essa celebração, aproveite esse momento de ministração da palavra de Deus através do louvor. Coloque e diga: Deus, eu quero que o Teu rio passe aqui, porque onde Ele passa transforma casamentos feridos, transforma emoções abatidas, transforma corpos enfermos. Sim, onde o rio passar transforma circunstâncias e situações, livra de cárceres, traz liberdade. Então peça agora, diga: Senhor, por onde passar o Teu rio, passe agora então sobre mim, passe sobre mim, Senhor. Vamos dizer isso: por onde o rio passar, pois Ele leva a vida do próprio Deus. Aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio. Aleluia. Esse rio está aqui, você crê? Então levante as suas mãos e diga: Senhor, é desse rio que eu quero beber, é nessa fonte que eu quero mergulhar, é daqui que eu quero viver, Senhor, quero beber do Teu rio, Senhor. Aleluia. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero, sim, eu quero, eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu quero beber da fonte de águas vivas. E quem
Quem é a fonte? Quem é a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nossa vida e nesse lugar. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Amém. Eu espero que o rio de Deus esteja passando na sua vida e tocando seu coração nesse lugar essa noite. E antes de você se assentar, eu gostaria que você pudesse olhar para a pessoa que estivesse perto de você e fizesse cara de quem está dentro do rio e pudesse dizer para ela boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pode acender as luzes, por gentileza. Pode acender. Isso. Antes de você se assentar, você pode fazer esse cumprimento para essas pessoas. E você aí que está nos assistindo pela internet, você que ligou ao seu dispositivo para participar conosco, espero que o rio de Deus esteja chegando na sua casa e que você não esteja assistindo um culto, mas participando e celebrando conosco essa noite, você e a sua família. Se você está aqui hoje pela primeira vez, nós queremos dar as boas-vindas muito, muito especial. Se você veio visitar a gente em meio a essa pandemia, que já vai fazer um mês, daqui a pouquinho, vai fazer um ano, perdão, daqui a pouquinho no mês que vem. E se você escolheu nos visitar em meio à pandemia, seja muito bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade que você nos dá de mostrarmos o nosso carinho, o nosso calor humano, apesar da distância social, e mostrar a você que nós estamos muito felizes de receber você aqui conosco. E para provar isso, ao final do nosso culto, você que nos visita pela primeira vez, pegue um presente lá na saída, no balcão de informações. É só você procurar ali a nossa secretária Edilane e receber o presente de boas-vindas para você que veio conosco aqui nesse lugar. Deixa eu passar alguns avisos rapidinho, porque nós não podemos perder esse momento de adoração, de louvor, e o aviso não pode quebrar isso. Então, deixa eu colocar para você que nós estamos voltando com algumas atividades, entre elas a escola de música da nossa igreja. E a escola de música tem algumas atividades, como por exemplo, teclado, violão, guitarra, bateria, tem também saxofone e metais, trompete, trombone. Se você se interessou em algum desses instrumentos, sendo criança e mais de idade, não importa. Se você se interessou em aprender um instrumento ou desenvolver ainda mais sua técnica, faça a sua inscrição, na verdade não inscrição, mas dê o seu nome para que a gente possa fazer uma reunião com você, porque a gente vai voltar no mês de março com a nossa escola de música, lógico que com toda a segurança, com todo o distanciamento necessário, mas não dá para ficar esperando vacinar todo mundo para as nossas crianças, adolescentes, jovens voltarem a praticar seus instrumentos conosco, tá bom? Então a gente está se organizando para voltar em março, e a gente precisa que você dê o seu nome para a gente poder fazer uma reunião e organizar como vai ser. Outra coisa também que nós queremos realizar nesse sábado é o nosso Encontro DIP. Encontro DIP é o encontro dos jovens, tá? Que acontece sábado sim, sábado não, e esse sábado é dia de encontro que tem por tema cancelado. Vai ser nesse sábado às 20 horas, então você jovem que está aqui é convidado a participar. Você tem filhos jovens? Venha com ele se for necessário, venha apresentar esse lugar para ele, mas desafie, incentive os seus filhos a estarem conosco aqui, os jovens, nesse sábado, 20 horas, com o tema cancelado. O que será que foi cancelado, hein? O que será que está cancelado? Não, o culto não está cancelado, cancelado é só o tema, e eu convido você para estar aqui conosco nesse sábado, às 20 horas. E também você que tem assistido às nossas programações online, ou você que tem participado dessa igreja conosco há um bom tempo e ainda não se tornou membro, agora é a sua oportunidade. Nós abrimos as inscrições para novos membros e a gente tem uma classe de formação. O que eu preciso fazer, pastor? É só você dar o seu nome na secretaria, ali no balcão de formações para a Edilane, ou durante a semana mandar o seu nome e o telefone para a gente poder entrar em contato, marcar uma conversa e estabelecermos o dia e o horário da sua preparação para se tornar membro da nossa comunidade, tá bom? E também poder participar de muitos benefícios, como também servir aqui conosco. Estamos empolgados e ansiosos para ver quem é que Deus estará trazendo para esse ano de 2021, para fazer parte da família IPI de Sertanópolis. Então, eu desafio você, incentivo você a dar o seu nome e a vir participar dessa reunião, para que você possa conhecer um pouco mais da nossa igreja. Pastor, e depois? E se eu não estiver preparado? Se você não estiver preparado ou preparado, você não perdeu o curso. O curso estará feito, você aprenderá muito, só que não será o momento do seu batismo, não será o momento de você se tornar membro, e a gente respeitará. Mas faça o curso, pelo menos faça, termine, para que você possa tomar essa decisão por você mesmo, e não por hipóteses, pensamentos, ou até mesmo sugestões da consciência, tá bom? Então, o curso de formação de membros é agora, dá o seu nome, que a gente está esperando isso. E na terça-feira a gente vai atender as nossas crianças. Terça-feira normal, nossa secretaria estará fechada segunda e terça, porque ficou uma briga aí, fecha, não fecha, abre, não abre, fecharam o comércio, segunda e terça, né? Não tem carnaval, mas tem feriado. Então, deu para perceber que o povo não gosta do carnaval, mas ainda gosta do feriado. Então,
não vai abrir a secretaria, nem segunda e nem terça. Pastor, como é que eu vou dar o nome do meu filho, da minha filha, então, para terça-feira? Simples, é só mandar o nome no WhatsApp da igreja, porque o WhatsApp estará funcionando, nós faremos a tabulação na terça-feira, para deixar tudo certinho para a nossa equipe Kids atender os nossos filhos e filhas na terça às 20 horas. Tá joia? Nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas, e eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade, e convido você a fazer a sua oferta de gratidão. Esse envelope em branco é para você colocar uma oferta que você queira dar ao Senhor. O envelope amarelo é para você que quer contribuir mensalmente. Isso nós chamamos de dízimo. Pastor, dízimo é 10%? Você vai descobrir isso no nosso curso de novos membros, que nós falamos um pouquinho diferente aqui na nossa comunidade, tá? Mas dízimo é um valor que você coloca no seu coração, que é o nível da sua generosidade que você dá mensalmente, 12 meses no ano. Então, se você quer fazer isso, é o envelope amarelo, onde você tem o seu nome escrito. E eu quero participar com os missionários. Missionários é o envelope azul. E eu tenho a alegria de informar que nós temos o 6º missionário inserido nas nossas despesas mensais, que é a Lorena, que é da nossa igreja. Agora ela é missionária oficial da nossa igreja, e nós estamos contribuindo com ela mensalmente para mantê-la no campo. Então, ao invés de 5, nós temos 6, e já estamos olhando para o 7º. De que maneira a gente faz isso, irmãos? No meio da pandemia, através das suas mãos, através da sua contribuição, através da sua generosidade, através desse envelope azul, onde você diz: Senhor, eu quero participar da obra missionária. Então, continue ofertando, continue contribuindo, e você que assiste pela internet já sabe como é, né? Ou depósito, ou na secretaria, ou transferência online. Sejam bem-vindos para participar desse momento. Vamos ficar em pé, e enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa, e com gratidão te adorarei. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar,
Deus, estamos neste lugar, ó Pai, para nos rendermos a Ti, ó Pai, nos prostrarmos diante da Sua presença, ó Deus, pois o Senhor está aqui no nosso meio neste lugar, ó Pai, assim como Sua palavra diz, onde há um ou dois ou três, o Senhor se faz presente, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar, render graças ao Senhor e louvar o Seu santo nome, ó Deus, pois um preço foi pago naquela cruz para estarmos neste lugar aqui hoje, ó Deus. Estamos libertos e livres do nosso pecado, Pai, da morte do pecado, Deus. Que outra forma podemos fazer se não nos entregarmos a Ti, ó Deus? Como agradecer isso, ó Pai, se não dar nossa vida a Ti, ó Deus, por completo, nosso coração a Ti, ó Deus. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada até me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, no meu coração. Na salvação pra mim, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Podemos dizer que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estamos aqui neste lugar, ó Pai, para agradecer o Seu santo nome. Por isso, erga a sua voz agora neste lugar e comece a dizer palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Pois estamos aqui para adorá-lo, para louvar o Seu santo nome. Senhor, seja exaltado neste lugar, pois o Senhor é o único que merece o nosso louvor e adoração. O Senhor é o leão da tribo de Judá, aquele que nos salva, que morreu como um cordeiro, mas no fim ressuscitou, Pai, como um leão, Pai, e rugindo, Pai, sobre as trevas e vencendo o mal e a morte do pecado, ó Deus. Por isso estamos aqui para Te adorar e agradecer o Seu santo nome, ó Pai. Estaremos, ó Pai, com nossas vozes erguidas e mãos levantadas para Te adorar, ó Pai, essa noite neste lugar, ó Pai. Estarei com mãos levantadas para Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser.
podemos dizer diante da sua presença, Pai, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Esse é o nosso desejo, ó Pai, entregar tudo a Ti, ó Deus. Que posso dizer, que posso fazer, podemos fazer, ó Pai, diante do amor tão grande, Pai, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Esse é nosso anseio, ó Pai, entregar tudo a Ti, ó Pai, nosso coração, ó Pai, tudo que há em nós, ó Pai. Essa é a nossa oração essa noite, ó Pai. Amém. Pode se assentar, igreja. Amém. Agradecer a equipe de louvor por esse momento tão especial, onde a gente pode sentir a presença de Deus e aquele rio que nós invocamos e chamamos no começo dessa celebração, ainda passando e operando em nós e agindo entre nós enquanto também estamos adorando. Bom, nós vamos continuar falando sobre os nossos inimigos do coração, e hoje nós vamos falar de um segundo inimigo chamado raiva. Inimigo chamado raiva. Bom, você lembra semana passada que eu contei uma ilustração para poder contextualizar e situar você de como se estabeleceria a relação de culpa no coração de uma pessoa. A relação de culpa se dá na ideia de débito. Eu devo a você. A culpa vem sobre mim para dizer que eu fiz alguma coisa e eu preciso reparar esse dano, portanto, eu sou devedor de algo a você e eu devo a você. Lembra aquela história daquele pai que sai de casa, deixa a sua esposa, vai se envolver com uma outra mulher, acaba abandonando os filhos, a esposa, e num determinado momento da sua vida, numa conversa com a sua filha, ele se encontra como devedor e ele diz: o que foi que eu fiz? Eu destruí minha família, destruí o futuro dos meus filhos, eu devo algo a eles, eu devo uma satisfação a eles, eu devo uma compensação pelo prejuízo. A culpa se dá no eu devo a você. A mesma história pode ser usada para falar agora a raiva. Como é que ficam as crianças ou a esposa do lado de cá desse relacionamento que foi deixado? O pai sai de casa, se envolve com uma outra mulher, abandona sua esposa, os seus filhos, ele sente a culpa pelo que fez, mas agora a esposa e os filhos sentem raiva pelo acontecido. A esposa olha para ele e diz: você roubou os melhores anos da minha vida, eu entreguei 20, 25, 30 anos ao seu lado, você roubou minha juventude, você roubou meus sonhos, você me roubou o direito de ter uma família feliz, você me roubou o direito de ser realizada como esposa, ou seja, tudo que eu tenho por você é uma extrema raiva, uma ira, uma indignação que não passa. E o que dizer dos filhos? Isso é ainda mais constante. Na minha atividade pastoral de aconselhamento, é muito comum que filhos estabeleçam relações de raiva com seus pais diante do que eles vivenciaram em separações, brigas, contendas ou experiências traumatizantes. Então essas crianças do lado de cá olham para o pai que abandonou a família e dizem: eu tenho raiva dele. Eu tenho raiva porque ele roubou minha oportunidade de chamá-lo de pai, roubou minha oportunidade de tê-lo dia a dia comigo, roubou a minha chance de vê-lo na minha formatura. Eu não quero nem que ele entre ao meu lado quando eu for me casar, diz ela. Eu não quero que ele esteja nem presente na minha graduação quando eu me formar, diz ele. De tal maneira que a raiva veio, se instalou, e essa é uma reação direta de quem foi ofendido. Então, se a culpa é uma relação do que eu devo a você, a raiva é uma relação você deve a mim. A raiva é um tratado no nosso coração e na nossa vida, que é justamente o fato de não receber aquilo que nós julgávamos merecedores. Eu mereci uma família feliz e você não me deu, você me deve. Por isso eu tenho o direito de ficar com raiva de você. Eu tinha o direito de ser bem sucedido nessa empresa, você me demitiu, por isso que eu estou com raiva de você, você me deve. Eu tinha o direito de ser uma mãe feliz, você terminou comigo, por isso você me deve. E agora eu sinto que você é culpado por isso, e não mais do que culpado, eu também tenho o direito de mirar contra você. Você me tirou algo, você me roubou algo, você me extorquiu algo, você me privou de algo, ou seja, eu tenho o direito de nutrir raiva contra você. E justamente aí, quando nós começamos a nutrir a raiva, porque nos sentimos prejudicados em alguma coisa, quando sentimos que recebemos o que não merecíamos, nós imediatamente entramos na ciranda da retribuição.
Quando sentimos que não recebemos o que merecíamos, imediatamente nós nos sentimos no direito de retribuir, de devolver o mal que nos causaram. Então nós começamos a elaborar mentalmente, nós começamos a elaborar no nosso comportamento, então nós começamos a elaborar as nossas justificativas para prejudicar quem nos ofendeu, para sermos mais amargos, para sermos iracundos, para sermos revoltosos e para ficarmos indignados, porque afinal de contas eu tenho o direito de retribuir quem me causou dano. Essa é a ideia de Provérbios capítulo 29, versículo 22, que diz o seguinte: o homem de coração irado espalha contendas. Interessante isso. Eu começo então a criar um ambiente hostil ao meu redor, eu começo a criar um ambiente de ataque, eu começo então a tratar, porque eu sinto um senso de justiça, fervendo o meu sangue, pairando sobre a minha mente, eu preciso me vingar, e a vingança começa então a ser algo possível, embora eu não dê esse nome a ela, porque vingança é muito feio, né? É muito feio falar, eu me vinguei dela, eu me vinguei dele, Não, a gente não usa esse termo, mas a gente age assim, a gente pensa assim, e a gente retribui assim, achando que de alguma maneira a nossa ira vai provocar justiça. Espalhamos contendas, mas a nossa ira não vai provocar justiça. Tiago capítulo 1, versículo 20, o Tiago diz assim: porque a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Você pode irar, você pode se enraivecer, você pode se enfezar, você pode ficar indignado, mas isso ainda não vai produzir a justiça de Deus. Por quê? Porque isso depende de uma relação onde eu entenda que eu possa liberar e cancelar esse débito. Mas como cancelar esse débito se tem uma dívida do meu lado que é grandiosa e eu não posso perdoar simplesmente? Eu tenho a minha razão. Eu tenho a minha razão. E tem um monarca francês que viveu no século XIX, o nome dele é François de La Rochefoucauld, e ele diz o seguinte: como seria bom, olha só, como seria bom um mundo onde a outra pessoa não estivesse sempre sem razão. Olha só, eu vou repetir porque é um pouco difícil de entender na primeira vez. Como seria bom um mundo onde a outra pessoa não fosse sempre aquela que estivesse sem razão. Ela está sem razão, por isso que eu tenho a minha justificativa para agir assim. Ela está sem razão, por isso que eu posso ficar com raiva em agir dessa maneira. E então eu começo a nutrir esse sentimento e começo então a desenvolver isso. Isso vai tomando tempo e tempo da minha vida enquanto esse débito não é pago. Enquanto esse débito não é pago. E o que acontece comigo enquanto eu espero alguma coisa acontecer, sei lá, uma luz do céu, ou quem sabe a pessoa vir de joelhos e rastejando, pedindo por misericórdia, ou se humilhando diante de mim, na frente dos outros. O que acontece enquanto esse débito que eu coloco sobre a vida do outro não é pago para me satisfazer? Primeiro, esse débito se intensifica. Tem gente que fala assim: basta tempo ao tempo. O tempo cura todas as dores. Irmãos, isso é mentira. Tempo não cura nada. Tempo só faz crescer. O tempo é como se fosse o adubo das nossas iras, raivas e descontentamentos interiores com pessoas que nos ofenderam. Tempo não cura, irmãos. Dê tempo e as coisas se ajustarão. Dê tempo e as coisas ficarão bem. Irmãos, isso aí é um determinismo dizendo assim: o mundo vai dar conta de todos os problemas. Não! O tempo não melhora nada, pelo contrário, ele começa a intensificar a minha raiva e a minha ira, ela começa a fazer mais parte de mim do que antes, não é verdade? E parece que aquela raiva que aconteceu há 1 ano atrás, acabou de acontecer hoje. Parece que aquele sentimento de raiva que aconteceu há 15 anos atrás, é como se fosse agora. E aquele sentimento de raiva que aconteceu há 30 anos atrás, é como se fosse agora, porque o tempo não cura. Pelo contrário, ele só intensifica. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, e ele foi falar de um evento que aconteceu com ele há 23 anos atrás, exatamente. E quando ele foi falar desse evento, ele travava, a boca dele tremia, ele não conseguia articular as palavras. 23 anos convivendo com o mesmo sentimento: raiva. Eu fui ofendido, eu fui prejudicado, alguém deve algo para mim, então eu preciso cobrar isso a todo custo. E como eu cobro? Como eu mando a fatura? Com raiva. A minha fatura, o meu boleto é raiva, indignação, ira. E acho que o tempo vai curar. O tempo não cura. E o pior, à medida que vai passando, ao invés de curar, ele começa a se espalhar.
Essa raiva que fica alojada no nosso coração, ela começa então a mostrar os seus tentáculos para todas as áreas da nossa vida, e ela começa então a se espalhar. Provérbios 29 e 22 novamente. O homem irado espalha contendas. Então nós começamos a conviver com a vida como se todo mundo tivesse devendo alguma coisa para nós. Nós fomos tão feridos, tão machucados, que agora nós começamos a espalhar a ira para as pessoas que estão à nossa volta e que não devem absolutamente nada para nós. E quem geralmente paga o preço por isso são as pessoas que vivem perto de nós, nossa família e os nossos amigos mais próximos. São gente que paga o preço por pessoas iradas. Mostre-me uma pessoa irada, eu vou te mostrar um coração ferido. E gente ferida fere, e gente irada fere. Ela começa a se espalhar. Porque na minha cultura é o seguinte: todo mundo vai me agredir, todo mundo vai me ofender, mais uma vez eu serei traída, mais uma vez eu serei envergonhado, mais uma vez alguém me criticará, mais uma vez alguém me abandonará, mais uma circunstância alguém vai me enxotar disso. E todo tempo a gente vai vivendo na defensiva, dizendo: você em algum momento vai me machucar, você vai me machucar. E eu começo a criar autodefesas que chama raiva. A raiva cria um campo magnético à nossa volta, um campo emocional à nossa volta, que começa a impedir que as pessoas nos acessem, mas ao mesmo tempo nos bloqueia de ter acesso a elas. Ao mesmo tempo que eu vou nutrindo isso no meu coração, eu vou machucando e ferindo, querendo que outra pessoa pague o dano que ela me causou. Eu firo e coloco culpas em pessoas que estão perto de mim, que não têm dívida nenhuma comigo. O filho já não consegue almoçar com o pai, porque o pai não consegue desligar da sua raiva. A esposa não consegue ter o carinho do marido, porque ele não consegue se libertar da sua indignação. O marido não consegue ter uma boa relação com a esposa, porque ela não consegue se livrar da sua ira. O filho não consegue mais ter calma com o pai, porque não consegue mais se livrar da sua revolta. Ou seja, pode ser que até a pessoa perto de mim não tenha feito nada para me magoar, mas eu reajo com ira e raiva, porque o homem e a mulher irado espalham contendas. Então, o nosso ambiente começa a ficar danoso, prejudicial e enfermo. A gente começa a viver e a conviver na vida como se todos devessem algo para nós. Você deve, você também deve, aquele fulano também deve, aquele outro também deve. Afinal de contas, eu sou o grande prejudicado na vida. Então, se eu sou o grande prejudicado da vida, eu tenho a razão. Irmãos, se tem uma coisa que é impossível fazer com uma pessoa irada, é fazer com que ela perca a sua razão, com que ela dê razão ao outro. Lembra a frase que eu disse? Sempre o outro é aquele que tem razão, e para o irado é assim. Vamos fazer um exercício aqui? Agora? Não, deixa quieto, não vou fazer aqui não, porque vai constranger você, tá bom? Talvez te constranja exatamente agora. Depois você faz na sua casa, você faça esse exercício lá. E se você precisar de mim, talvez tenha necessidade, meu celular estará ligado para ir lá resolver esse problema lá junto com você, lá na sua casa. Porque o exercício é o seguinte: olha para a pessoa que está perto de você, que convive com você, seja seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, ou um amigo querido, diga assim para ele: você me acha uma pessoa irada? Você me acha uma pessoa com raiva? Você tem coragem de perguntar isso? Você me acha uma pessoa amargurada na vida? Tem coragem de perguntar isso? Sabe por que a gente não pergunta? Primeiro, porque a gente não quer ouvir a verdade. E segundo, a gente não deixa os nossos ouvidos ouvirem a verdade. Sabe por quê? Porque quando a pessoa começa a falar, bom, você sabe, né, que você tem alguns... não, mas eu tenho razões para isso, né? Afinal de contas, você não teve a infância que eu tive. Não, eu estava querendo dizer que você de vez em quando com as crianças grita um pouco mais. Mas também você não trabalha um trabalho que eu trabalho. Ficou até legal. Você não trabalha um trabalho que eu trabalho, porque se você estivesse lá, aí você veria por que eu falo alto com as crianças em casa. Não, eu só estou querendo dizer, amor, que às vezes você não me dá atenção. É porque você não tem a mãe que eu tenho, que fica em cima de mim o tempo todo, e que eu preciso me dedicar a ela o tempo todo. E ainda mais você, querido, que não tem que ter tudo na mão, tudo na mão, tudo na mão. Afinal de contas, eu tenho razão. A pessoa irada nunca é convencida de que ela é ou tem a raiva alojada no seu coração, porque ela sempre tem um argumento, ela sempre tem uma justificativa, ela sempre tem uma boa história para contar que motiva a sua ira. Histórias. Quando nós temos raiva e queremos manter a raiva na nossa vida,
nós contamos histórias para que ela fique mais solidificadas. A humanidade se desenvolveu contando histórias. A Bíblia é um conjunto de histórias que foram contadas por anos e depois traduzidas pela escrita. Mas a vida humana, ela adora histórias. Nós somos empolgados pela história. Uma coisa é eu ficar falando para você de teorias aqui, outra coisa é eu contar uma história que aconteceu na minha infância e me trouxe até aqui hoje. A história nos empolga, nos cativa, nos prende, e a história diz algo sobre nós. Quando eu conto história sobre a minha raiva, eu estou justificando e encontrando alternativas para ser como eu sou e por que eu faço isso. A história é um elemento para que eu possa me apoiar e dizer: eu preciso que você reconheça que eu tenho direito de ser assim. Quando nós contamos a história da nossa ira, quando nós reproduzimos o motivo da nossa revolta, nossos ouvidos estão capturando uma mensagem que diz assim: puxa vida, você... nossa, como é sofrida a sua vida, né? Deus me livre ter um marido igual ao seu. Meu Deus, morar numa casa igual a sua. Ter nascido numa família igual a sua. Meu Deus, puxa, você tem... Nossos ouvidos estão buscando uma justificativa que diz: certo, você está correta, você está correto de ser amargurado com o mundo, de atacar todo mundo e de destilar contenda pelos seus lábios, porque afinal de contas, você foi o grande prejudicado. Isso é uma força que nós temos. Nós contamos essa história para nos fortalecer. Porque pense bem, queridos, alguém me ofendeu e eu não faço nada por isso. O que eu sou? Eu sou um frouxo. Então a minha mente e meu coração começam a me trair dizendo: faça alguma coisa. E o que é que eu faço? O que eu faço? Raiva. Raiva é a minha defesa. Raiva é minha arma. Raiva é minha potência. Raiva é o jeito de eu retribuir aquela pessoa que me causou dano. Mas ela está tão longe de mim que quem recebe esse dano são as pessoas que se alinham à minha vida mais próxima. Isso é tão incoerente, queridos. É tão louco. A gente usa a raiva como um sistema de proteção, porque parece que a gente é mais forte. Eu estou em raiva, eu estou indignado, eu não posso fazer isso. Aquele soninho soltando aqui, eu uso fumaça. Eu não faço nada, eu só sinto raiva. Ou seja, isso vai liberando cortisol no meu organismo, que é o hormônio do estresse, vai fazendo com que a minha pressão arterial comece a ter oscilações, vai fazendo com que eu vá desgastando neurônios, tecidos. Isso faz mal só para mim, sem falar do grande bloqueio espiritual que eu começo a ter com Deus, quando eu começo a nutrir ódio e raiva por alguém que me magoou. Isso não faz sentido. Por que então que a gente conta história de raiva? Simples. Porque depois de um determinado momento, a raiva passa a ser a nossa muleta de apoio. Ela está lá. E de repente eu sou ofendido e eu abraço essa raiva. E digo: vem cá, mocinha, vamos andar junto agora? Então, você viu o que fizeram comigo? Você viu a vida que eu tive? Você viu o que ele postou sobre mim? Você viu? Eu começo a ficar com raiva. E essa muleta começa a caminhar comigo. E de repente, eu já não estou mais caminhando com a muleta. Ou melhor, a muleta caminhando comigo. Sou eu que estou caminhando com ela, ela já está grudada comigo. Onde eu vou, ela vai comigo. E se eu perder essa muleta, eu sinto como se eu tivesse perdido o meu ponto de apoio. Para muitos que me ouvem aqui essa noite, a raiva, o ódio, a ira, é uma muleta de apoio, que se eu tirar, eu desmonto. Então você prefere ela do que nada. É melhor ficar sustentando isso durante anos, porque é um jeito de eu ser forte. É um jeito de eu me posicionar, é um jeito de aguentar isso, essa vida cruel, me apoiando na minha muleta. Isso é uma grande e tremenda ilusão que acontece na nossa vida. É onde eu começo a justificar, e aí eu pulo para a segunda etapa da justificativa, que é quando eu começo a vitimização. Ali eu começo a trabalhar na ideia de que, mundo cruel, tudo acontece comigo. E o que há de bom em ser vítima, irmãos? Vamos lá. O que há de bom em ser vítima? É uma coisa maravilhosa. Ser vítima é muito bom. Porque a vítima, ela não pode fazer nada. Não é verdade? A vítima, ela não pode fazer nada. Ela é vítima. Ou seja, ela é impotente. Não podemos responsabilizá-la porque ela é vítima. Nós não podemos obrigá-la porque ela é vítima. Ela não precisa ter nenhuma atitude porque ela é vítima. Vítima é um discurso, ou vitimismo é um discurso muito, muito forte para quem quer se manter no cárcere da raiva. Porque eu não preciso fazer nada daí. É só eu ficar nutrindo, ruminando esse ódio interno, essa revolta, rebelião, porque daí, pelo menos,
Ninguém precisa exigir que eu seja diferente. Ninguém precisa exigir que eu seja um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor funcionário, um melhor patrão, um melhor cidadão, um melhor crente, um melhor filho, um melhor pai. Ninguém me exige nada porque eu sou vítima. Eu tenho direito de ser mau. Não mal no sentido de capeta, mas no sentido de ser maligno mesmo. De agir sem o lema da bondade. Não agir com a graça que nós fomos comprados por Cristo. Então nós começamos a distribuir o que recebemos. E quem é que vai me parar? Quem é que quer levantar o dedo e dizer: você não tem o direito de fazer isso? Você não conhece minha história? Se soubesse a infância que eu tive, se você soubesse, então eu sou vítima. E não tem nada melhor nesse mundo de vítimas, porque a gente fica com a possibilidade de culpar todo o sistema, todas as pessoas e tudo porque nos acontece de mal, como se eu não pudesse mudar nada daquilo que vem sobre a minha vida. Vitimismo, vitimização é um jeito de me manter no cárcere. E aí? O que você me diz? Será que isso faz sentido para você? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. Eu não estou aqui para dizer que você não tem direito de ficar com raiva. Pelo contrário, você tem direito. Uma pessoa que teve a infância que você teve tem direito de ter raiva. Uma pessoa que teve o tipo de retribuição conjugal que você teve tem direito de ter raiva. A vergonha que você passou no ambiente de trabalho, a humilhação que você teve na sua família, na família da sua esposa, é lógico que você tem direito de ter raiva. Eu não estou tirando a ideia de que você tenha direito de ter raiva. Eu estou perguntando para você se você quer mudar e tirar esse cavalo de Troia do seu coração. Sabe por quê? A raiva, quando ela se intensifica, quando ela se espalha, quando ela se justifica e quando ela me transforma em vítima, ela começa a me atacar de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Você conhece a história de Troia? Troia foi uma cidade lá na região da Grécia, que há 12 séculos antes de Cristo, eles tiveram uma luta contra a Grécia. Eles raptaram Helena, a princesa da Grécia, e levaram para dentro de Troia. Os gregos ficaram revoltados com isso, foram a Troia e fizeram guerra por anos contra os troianos. Chegou um momento que o general da Grécia teve uma ótima ideia, disse: vamos resolver isso e nós vamos fazer a seguinte questão. Ele recuou todo o seu exército de uma frente de batalha, e mandou um presente, que a gente chama hoje de cavalo de Troia, que todo mundo usa esse termo. Aquilo é o cavalo de Troia, presente de grego. Já ouviu falar isso? Presente de grego é cavalo de Troia. E ele mandou um presente para o rei de Troia. O rei de Troia, olhando o exército recuar, e vendo aquele grande monumento na frente dos seus portões, disse: ele se rendeu e ainda me mandou um presente de lambuja. Ele recebeu aquele grande, imenso cavalo, um monumento, uma escultura, como um presente pelo fim da guerra e a redenção dos gregos, quando de repente, aos portões fechados, aquele cavalo se desmorona e saem de lá dezenas e mais dezenas de soldados gregos que atacaram os troianos dentro da cidade e controlaram aquele lugar. Esse é o problema da raiva. Enquanto eu vou justificando, enquanto eu vou aceitando, ela vai entrando e se alojando no meu coração. De repente ela libera os seus guerreiros. E de repente aquilo que estava em ordem na minha vida começa a ser controlado pela raiva. De repente aquilo que estava ajustado na minha vida começa a ser direcionado pela ira. Não é assim com você? Você não experimenta nada disso? Quando você deita à noite, ao invés de descansar, você pensa em quem te ofendeu? É o cavalo de Troia entrando no seu coração e liberando os guerreiros da ira e da discórdia em sua vida. Você nunca pensou isso enquanto você estava com a família, no momento à tarde, para poder desfrutar, e a sua mente te levou àquela ofensa, aquele problema, e você simplesmente desapareceu daquele lugar? Cuidado que o cavalo de Troia está entrando no seu coração. E ele é tão danoso quanto o vírus de computador. Lembra cavalo de Troia? Jordan Horse, se não me engano, Trojan Horse, tinha lá, aparecia no computador, eu falei: meu Deus! Quando eu comecei a aprender a mexer no computador, cavalo de Troia no computador. E aí ele entra, ele controla o seu sistema operacional e ainda tira de você a capacidade de manipulá-lo. É isso que faz a raiva na nossa vida. Ela vai entrando, fazendo parte da nossa muleta. De repente é ela que nos conduz, é ela que decide por nós, é ela que determina os nossos pensamentos, é ela que determina quem nós somos. Você já não é mais a mulher agradável, amorosa e bem-humorada que você era. Você é amarga, você é cruel e mesquinha. Você já não é mais o homem decente, correto, coerente e justo. Você agora é tomado por uma lógica da retribuição. Você quer magoar todo mundo, quer sair por cima de todo mundo, quer ter vantagem sobre todos. Você já não é mais a mesma pessoa. Não é porque você não é mais a mesma pessoa, é porque a ira que habitou em você agora te transformou no marionete dela.
A raiva entrou, controlou e dominou. E o ofensor seu começou agora a controlar a sua história. Irmãos, isso é injusto demais. Quem mais me ofendeu e quem mais me agrediu ficar fazendo parte da minha vida e me controlar meus interesses, controlar meu lazer. Tem gente que não vai em determinado lugar porque fulano está lá. Tem gente que não compra em determinado lugar porque fulano está lá. Então, a outra pessoa que me ofendeu controla minhas escolhas. Controla onde eu vou passear, com quem eu vou falar, que calçada que eu vou andar na cidade, que loja que eu vou entrar, que igreja que eu vou frequentar. Tem gente que não entra na mesma igreja. É porque fulano está lá e eu não vou mais na igreja. Se o fulano entrar, eu saio pela outra porta. Isso é cavalo de Troia, queridos. Por que que nós permitimos isso? Por que que nós nutrimos esse inimigo do nosso coração? Por que que nós permitimos que ele assuma controle em nós, queridos? Qual que é a razão disso? Gente que deveria ser liberado da sua vida, do seu coração, está controlando você. Gente que te feriu, te magoou, e te fez danos, e te causou danos e males, está dominando você mais do que antes. Não é justo isso. Mas você tem direito de ficar com raiva. Por isso eu pergunto para você, não tirando a sua razão e não tirando o seu direito de ter raiva, mas eu pergunto para você, é assim que você quer viver? Você tem direito de ter ira e ter raiva, porque não é fácil viver o que você vive, ou ter passado pelo que você passou. A minha pergunta para você não é se você está certo em ter raiva. A minha pergunta para você é, você quer viver mesmo assim? Você quer andar nesse caminho de ferimento, de dor, de ferir pessoas amadas perto de você, e ainda comprometer a sua eternidade? É isso que você quer? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando em seu coração te desvie da graça de Deus. Ou seja, no céu não entra quem tem raiva, irmãos. Não, no céu não entra quem tem ira, irmãos, não entra. Porque se você nutre o sentimento de vingança e de ódio, uma raiva sobre pessoas, você está dizendo, eu não conheço a graça de Deus, eu me afasto de Deus. Então você vive mal na terra e viverá pior ainda na eternidade. A minha pergunta não é se você tem direito ou não de estar com raiva. Reflita bem comigo essa noite. Você quer viver mesmo assim? Quer continuar torcendo pelo mal na vida do outro? Quer continuar dormindo mal? Quer continuar à base de medicamentos para tranquilizar suas emoções? Quer continuar ainda tentando suprimir esse grito da sua alma, dizendo, meu Deus, eu quero matar e pegar pela goela esse camarada? Você quer viver assim? É assim que a vida deve ser? Se você não quer viver assim, eu convido você a continuar comigo agora nesses próximos 10 minutinhos. Por quê? Porque eu quero mostrar para você como a gente pode se ver livre disso, queridos. Porque não precisamos viver assim. Você só vive dessa maneira se você quiser. Você só vive na relação de débito e devedor se você quiser. Como é que eu faço para me livrar disso, pastor? Eu começo com o apóstolo Paulo, um homem muito sábio e sensato, e que aprendeu com Jesus os elementos que ele trouxe para nós. Efésios capítulo 4, versículo 30, ele começa dizendo sobre um problema que ele estava enfrentando com os cristãos, com os discípulos de Jesus. Ele diz, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo fala para a igreja de Éfeso, não deixem Deus triste. Por que será? O que eles estavam fazendo para deixar Deus triste? Esse texto não é texto fora de contexto, irmãos. Esse texto é a ponte para o versículo seguinte, quer ver? Olha só o que deixava Deus triste, o que abatia o coração do Santo Espírito doce de Deus na nossa vida. Olha o que estava acontecendo com eles. Paulo diz no versículo seguinte, livrem-se, joguem fora, abandonem toda amargura, toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Livre-se disso. Eu acho muito interessante essa palavra, livre-se da ira. Por quê, queridos? Porque não é pecado experimentar a ira, sabia? Não é. A ira ou a raiva, ela é uma reação emocional com o mundo exterior nosso. É óbvio que a gente fica com raiva, é óbvio que a gente fica com ira, é óbvio que o sangue ferve, mas o sangue ferve e depois ele volta à normalidade, se equilibra. Ele não fica fervendo durante muito tempo, porque isso é um dos indicativos de que eu estou sem domínio próprio e sem controle. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz assim, não permita que o seu espírito seja rapidamente dominado pela ira, porque a ira se aloja apenas no coração dos tolos. Vou repetir, não permita que a ira domine rapidamente o seu espírito, domine, se escravize, aloje, permaneça, faça residência. Uma coisa é sentir, outra coisa é fazer quarto para ela, irmãos. Uma coisa é ela bater na porta, outra coisa é eu abrir e dizer boas-vindas.
Seja bem-vinda, discórdia e ira. Você percebe a diferença? A ira domina o coração do tolo, aloja-se no coração do tolo. Eclesiastes 7:9. Depois você pode consultar esses textos aí. Aliás, irmãos, eu sempre digo, traga um caderno na igreja. Não é pecado anotar enquanto o pastor está pregando. Anote pontos, anote textos. Eu acho tão bonito quando as pessoas estão sentadinhas e falam, olha, isso aqui, porque a nossa memória é vaga. A gente não vai lembrar disso aqui daqui 10 minutos, irmãos. A gente vai lembrar poucas coisas. E daqui a um ano, a gente nem vai saber. Mas um caderno, uma anotação, um diário, vai te ajudar a lembrar aquele dia, o pastor falou sobre isso, e eu fiz uma decisão na minha vida aquele dia. Isso ajuda muito, cria esse hábito, é muito interessante, também muito importante. Livrem-se, porque ela não pode ficar. Não é pecado você sentir raiva e ira. O pecado é quando ela fica ou vem para ficar. Quer ver um outro exemplo? Efésios 4:27, está vendo? Não está no telão, mas você poderia ter anotado. Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Como que eu dou lugar ao diabo? Diz o versículo seguinte, olha só que interessante, diz assim, irai-vos e não pequeis. Ou seja, irem, mas não pequem. Como é que é isso, pastor? Como é que eu posso irar e não pecar? O versículo diz, não se ponha o sol sob a vossa ira. Que o sol não venha enquanto você ainda estiver irado. Resolva isso, se livre dela. Ela vem, ela te toca, ela te motiva, mas se livre dela o quanto antes, porque se você deixar ela ficar no pôr do sol, ou se deixar ela ficar por um bom tempo, ela vai vir e será uma residente desconfortável, intrusa na sua vida. Pode se irar, irmão, eu também me indigno, eu também fico revoltado com circunstâncias, mas eu preciso colocar na minha mente que o sábio se livra da ira, enquanto o tolo coloca dentro do coração. Esse é um inimigo destruidor da nossa vida, é o cavalo de Troia do seu casamento. Você acha que é o mau comportamento do filho, ou você acha que é a falta de dinheiro na casa, ou você acha que é a pandemia. Irmãos, o que está destruindo a nossa casa, nossa esperança, nossa vida, nossa empresa, nosso futuro, nossa fé, muitas vezes é a ira e a amargura que brota no nosso coração. Livre-se disso, jogue fora. Para que carregar um fardo tão pesado, sendo que pode ser mais leve? Livre-se da ira, livre-se da indignação e livre-se da raiva. Mas o texto não para por aí, diz que nós devemos nos livrar de tudo isso. E aí eu pergunto para você, como? Como que a gente se livra da ira? Como você pode se livrar da raiva? Já parou para pensar? O que eu preciso fazer para me livrar disso? Paulo responde, vamos lá, ele diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Não tem outro caminho, só tem um jeito de você resolver a ira e a raiva no seu coração, perdoando. Não adianta ficar tomando chazinho para ficar mais calmo. Não adianta ficar lá sentado no divã e pode até contribuir para se você se achar alguma coisa, mas na hora que você sair de lá, se não perdoar, o seu monstro vai voltar novamente para te assombrar. Não adianta fazer meditação oriental. Eu não tenho mais raiva, eu controlo meu espírito. Bobagem. Quer uma palavra séria? Quer uma coisa séria para você resolver o problema de ira no seu coração? Perdão. Esse é o remédio, essa é a cirurgia precisa que Deus vai lá e fala assim, vamos tratar, vamos resolver, vamos mudar a sua vida. Só uma cirurgia precisa com perdão pode nos livrar da amargura que estamos vivendo na nossa vida e estamos tratando como inimigo em nosso coração, adentrando o inimigo, segurando Troia dentro do nosso coração. Perdoe, aliás, perdoe não, perdoando-se. Eu gosto muito do presente do indicativo, ou eu gosto muito do gerúndio, que dá a ideia, quando diz o seguinte, que é um presente contínuo. Nós não temos isso em português, mas é a palavra no grego. Presente contínuo é o seguinte, olha só que interessante, perdoe, perdoo, perdoando-se. Foi ontem, é hoje e amanhã, perdoo. O Pedro tentou fazer uma coisa interessante, o Pedro é muito interessante, um jovem muito impetuoso e também raivoso. Ele chegou para Jesus e falou assim, agora eu vou dar um show nos discípulos, vou mostrar como eu aprendi a lição. Senhor Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar
uma pessoa que me ofendeu. Aí o Pedro já emenda, não deixa nem Jesus responder. 7 vezes, Senhor. Estou sendo generoso. Ele bateu e falou para você, está vendo? Agora vocês pegam a estrelinha na cabeça, nota A, 7 vezes sou generoso. Jesus olha para o Pedro e fala assim, não, Pedro, 7 vezes não. Aí Pedro falou, menos? Jesus falou, não, 70 vezes 7. E traduzindo, irmãos, é perdoando-se. Não é quantas vezes eu perdoo. Só tem um tempo verbal, perdoo agora. E amanhã eu vou perdoar de novo. E eu vou perdoar porque eu não posso permitir que a ira seja uma residente dentro do meu coração. Fantástico. Só a Bíblia para mostrar isso para a gente. O que ninguém conseguiu enxergar no decorrer do tempo, a Bíblia já dizia há anos: perdoe e você se livrará da ira. Mas perdoar como? Como é que eu faço esse perdão? Aí é o mais legal, eu tenho que perdoar como Deus. Olha o nível de referência. Perdoem uns aos outros assim como Deus. Gente, o nível de referência nosso não é o fulano, não é o pastor, não é o ídolo. O nível de referência nosso é Deus. Nós não tratamos as pessoas de como elas nos tratam. Nós tratamos as pessoas como Deus nos tratou. Isso é uma frase boa para colocar no seu Facebook. Nós não, como cristãos, como discípulos verdadeiros de Jesus, nós não tratamos as pessoas, nós não retribuímos as pessoas a maneira como elas nos tratam. Nós retribuímos e tratamos as pessoas a maneira como Deus nos tratou. E como é que Deus nos tratou? Nos maiores referenciais, irmãos. Os maiores padrões. Nosso padrão não é baixo, nosso modelo não é pequeno. O nosso modelo de perdão para ser seguido não é aquela história inspirativa da fulana de tal. O nosso modelo de perdão é de Deus, que nos perdoou. E como é que Deus nos perdoou? Olha como o texto vai desenvolvendo. Como é que eu faço para me livrar da ira? Perdoando. Como é que eu faço para perdoar? Como Deus perdoou. E como é que Deus me perdoou? O que Deus fez? Aí o Paulo diz assim: como Deus nos perdoou em Cristo. A cruz, irmãos, quando a gente olha para a cruz como referência, quando a gente olha para a cruz como modelo, o perdão é natural, a graça é automática da nossa vida. Se você não consegue perdoar, se você não consegue se livrar da raiva pela sogra, porque ela nunca te aceitou como nora, se você não consegue se livrar da ira do marido, porque ele nunca demonstrou que ele também era casado no casamento, só você, se você não consegue perdoar seu patrão, que te deu um golpe fatal quando você mais precisava daquele emprego, se você não consegue perdoar o pastor, que não esteve presente na vida sua onde você mais precisava, se você não consegue perdoar pessoas que você mantém como controle no seu coração, você não entendeu nada ainda de ser cristão. Você participa de uma igreja, é membro de uma presbiteriana ou de uma outra igreja, se você que está assistindo aí de uma outra igreja evangélica, mas ainda não é um discípulo de Jesus. Porque quando a gente entende a cruz, irmãos, a gente não tem o direito de ficar cobrando dívida dos outros. Quando eu entendo a cruz, eu não posso ficar pegando no colarinho de uma pessoa, dizendo, me paga o que você me deve, enquanto Deus já me perdoou de uma dívida impagável. Se eu olho para a cruz, fica fácil perdoar. Se eu olho para a pessoa, é impossível perdoar. Se eu olho para suas atitudes, é impossível perdoar. Mas se eu olho para a cruz do Calvário, o perdão tem que brotar do meu coração, porque eu entendo que eu já fui perdoado e eu não sou ninguém para manter qualquer tipo de raiva, ira ou indignação no meu coração como a outra pessoa. Lembre-se, a gente não se ira contra coisas, a gente não se ira contra circunstâncias, a gente só tem raiva e ira com pessoas. É 100% relacional. Ela brota de expectativas frustradas e de não recebermos o que merecíamos. Deus me toca no coração de falar uma coisa para você aqui essa noite. Não sei se você está aqui ou está assistindo pela internet, mas eu falo com pessoas que estão profundamente iradas com Deus. É relacional, lembra? Ou é com pessoas ou com a pessoa suprema. Gente que está revoltada com Deus porque Deus tirou alguma coisa que era importante para você, ou que Deus não atendeu às suas expectativas, ou que você não recebeu o que você merecia. Eu estou falando da gente que está profundamente irada com Deus e não consegue, ou chegou nesse culto arrebentado, ligou esse celular no último suspiro. Eu quero dizer para você o seguinte: perdoe Deus. Como assim perdoar Deus? Deus, eu não entendo, parece heresia, né? Mas eu digo que eu aceito, e eu reconheço que eu quero livrar essa ira do meu coração, porque eu estou com raiva, porque o Senhor levou o meu marido, o Senhor levou o meu filho, o Senhor levou a minha filha quando eu mais queria pegá-los no colo, o Senhor tomou coisas ruins, coisas boas da minha vida e fez eu viver o ruim. Senhor, eu estou indignado, eu estou com raiva de Deus. Diga isso para Ele. Pare de ficar contando histórias, circulando, e diga para Deus: Deus, eu preciso tratar isso com você, porque o Senhor me perdoou em Cristo,
está na hora de eu também liberar perdão para todos, inclusive me liberar desse cativeiro onde eu julgo o Senhor como meu maior inimigo. Você não precisa ver assim. Deus não é seu inimigo. Deus não é seu oponente essa noite. Nunca será, aliás, não só essa noite. Mas Deus te perdoa em Cristo. Então, está com dificuldade de liberar a raiva do seu coração, de se livrar dela? Show raiva, show ira. Olha para a cruz, olha para essa canção que a gente vai cantar agora, que diz assim, que salvou o meu coração, liberou meu coração. Ai, que canção linda. Você vai ouvir agora, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu quero falar para você, enquanto você estiver cantando essa canção, olha para dentro do seu coração e diga o seguinte: diante de tamanha cruz, quem sou eu para manter a ira na minha vida? 4 passos. Ou melhor, passos não, porque eu não gosto dessa palavra passo, dá a impressão como se fosse uma técnica. 4 atitudes que você precisa tomar para você se livrar da ira a partir do perdão de Deus na sua vida. Primeira atitude, anota aí, você que está em casa, e você que não vai estar aqui sem papel, você não vai lembrar, tá bom? Desculpa dizer que você não vai lembrar nem a ordem daqui a pouco. Mas aí você pode assistir novamente no YouTube. Identifique quem causou a ira. Identifique quem, não é o que causou a ira, quem, porque é uma pessoa. Contra quem você está irado? É contra o filho na mesa? Que você chegou do trabalho gritando com as crianças? Você está irado com as crianças? Ou você está irado com aquela pessoa com quem você convive no trabalho que você não consegue perdoar? Identifique quem. Coloque o nome dessa pessoa. Eu preciso livrar-me da raiva contra fulano, beltrano, cicrana. É cicrano mesmo, tá? Eu digo assim, esse é o primeiro passo para se libertar da culpa. Contra quem você está indignado? Contra quem é a sua ira? Segundo, verifique ou determine o que essa pessoa lhe deve. O que essa pessoa deve para você? É justo o que ela está devendo? É legítimo? Irmãos, é razoável o que você está pedindo ou é essa ira? O camarada chega em casa tal, e sai batendo a porta, cantando o pneu do carro, não sei o quê, porque o almoço não estava pronto a hora que ele chegou. Eu chego no meu trabalho, minha vida corrida, o almoço tem que estar pronto, minha esposa. Ah, irmão, vai te catar, vai se converter, vai ser gente, não criança. Isso é coisa de criança birrenta, coisa de gente que não tem maturidade. Tem um monte de mulher assim também, e é raiva, é ira, é discórdia, é aquele veneno destilando. Eu pergunto, é justo, é razoável essa sua ira? Se não, meu irmão, precisa crescer, precisa amadurecer, precisa ser gente de Deus. É razoável o que você sente? Você tem razão de estar irado e revoltado? Não, pastor, eu tenho razão, porque isso realmente é muito cruel. Isso aqui é razoável e é justo que eu esteja assim. Beleza, não quero discutir isso com você. Terceiro passo, o que você tem que fazer? Identificou quem? Identificou o quê? Agora você vai cancelar a dívida. Passa um risco e fala, você não me deve nada. Você não precisa nem procurar a pessoa se você não quiser. Só tira ela do seu coração e diga, eu me livro da raiva, eu me livro do ódio. Cancele a dívida. E depois que você cancelou a dívida, o que você vai fazer? Encerre o caso. Arquive. Não arquiva não. Queima o arquivo. Não deixa nem um arquivo morto. Deixa o arquivo cremado. Vamos fazer cremação de arquivos. Para você não ter a tentação de puxar de novo e falar assim, eu te perdoei, mas você lembra? Eu te perdoei, mas você também fez isso contra mim um dia. Encerre o caso. Encerre o caso. E não espere por retribuição. Cancele o débito. Eu estou falando da gente aqui que está esperando alguém pagar a dívida com você. Pode ser financeira, tá? Mas eu estou falando especificamente agora de dívidas emocionais. Eu estou falando com gente que está esperando que alguém venha pagar a dívida. Eu digo para você assim, e se essa dívida não for paga, você vai viver assim o resto da sua vida? E se essa dívida for impagável, a pessoa não tem como voltar atrás, ela não tem como reparar os danos que ela causou na você, vai viver assim o resto da sua vida? Não espere retribuição, não espere restituição, cancele a dívida e viva sem ira no seu coração. Vamos ficar em pé, queridos? Nós vamos cantar essa canção e no final eu quero orar com você, porque essa canção para mim, ela me coloca de olho na cruz do Calvário, para eu saber o que eu tenho que fazer com pessoas à minha imagem e semelhança.
Senhor, nós estamos aqui e precisamos de Ti, para que o nosso entendimento seja relembrado do que o Senhor fez por nós naquela cruz. Senhor, existem homens e mulheres, jovens e adolescentes que estão aqui ouvindo essa palavra e que de alguma maneira já têm tido esse cavalo de Troia no coração, que tem liberado guerreiros contra as suas vidas e tem trazido tanto sofrimento, dor e pensamentos negativos e ruins. Senhor, é hora de nós olharmos para a cruz novamente e sabemos que nós precisamos de Ti, porque só o Seu perdão que nos curou e só é o perdão que pode nos curar também com outras pessoas. Por isso estaremos dizendo aqui que de Ti nós precisamos. Nós não conseguiremos sozinhos, nós não avançaremos sozinhos, mas só com a Tua força e com a Sua graça. Então, Senhor Jesus, venha tomar nas mãos do Teu povo, do Teu filho e da Tua filha e nos ajudar nesse momento, pois nós precisamos de Ti, precisamos do Seu socorro e precisamos expulsar e nos livrar desse inimigo que tem encarcerado a nossa alma e o nosso coração. Ajude-nos a perdoar quem precisamos, ajude-nos a cancelar as dívidas que precisamos, porque já estamos curados pela Tua graça e já fomos cancelados de todo o débito com o Senhor. Então é hora de estendermos isso aos outros, não tratá-los como nos tratam, mas tratá-los como o Senhor nos tratou. Graça, misericórdia e perdão em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e que você possa se lembrar, Deus salvou o seu coração, está na hora de você cuidar bem dele. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Eis-me aqui, de Ti preciso me